O ingrediente para o milagre é a palavra dessa manhã. E eu achei interessante enquanto eu preparava, porque todo mundo precisa e deseja por um milagre. Tem alguém aqui que não quer um milagre? Tem alguém? Todo mundo deseja por um milagre na sua vida, não é verdade? Mas eu acredito que a gente não conhecia até hoje, e que bom que você está aqui. Qual que é esse ingrediente número 1 necessário para um milagre acontecer? Lá em Gênesis 2:7 fala que Deus, o Senhor Deus, nos formou o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e então o homem se tornou um ser vivente. O ingrediente número 1 para um milagre acontecer é encontrado nesse texto de Gênesis 2:7, quando diz que Deus formou o homem do pó da terra. Recentemente, um telescópio da NASA, esse telescópio chama James Webb, eles começaram a divulgar, a NASA e a Agência Espacial da Europa, algumas imagens com um conjunto de cores nunca antes visto no espaço. É algo maravilhoso esse telescópio, é tecnologia avançada. E eles começaram a descobrir agrupamentos de galáxias e agrupamentos de estrelas que eles não sabiam nem que existiam. E aqui está o interessante sobre esse telescópio. Ele detecta aonde está a poeira, o pó cósmico, o pó estelar. E agora, eles sabem que o ingrediente principal para a formação de estrelas e galáxias é a poeira cósmica, que viaja longas distâncias e flutuam por entre as galáxias. O ingrediente principal para a formação de estrelas e para a própria vida, eles acreditam que vem do pó. E eu olho para isso e eu entendo, como eu sempre acreditei, que a ciência e a palavra de Deus, elas não se opõem. Boba quem pensa o contrário. Por quê? Porque a ciência surge depois de Deus. A ciência surge, na verdade, como uma bênção, um dom que Deus dá aos homens para nos abençoar. E eles começam a confirmar a verdade ao longo do tempo, que no início, no tal do Big Bang, foi quando Deus disse, haja. E quando eu entendo isso sobre Gênesis 2:7, que Deus forma a gente do pó da terra, quando Deus viu o pó, quando Ele viu a poeira, quando Ele viu a terra, Deus viu o potencial. No início criou Deus o homem do pó da terra, independentemente, irmão, do seu status, que você que está aqui, seu status social, cultural, financeiro, sabe? Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para a pessoa que está do seu lado, veja ela, veja essa pessoa. Todos nós aqui, independentemente de como você for, nós somos poeira, nós somos lama, barro, terra, pó, todos nós viemos do pó da terra. Então, sempre que você, em algum momento, por alguma situação ou ocasião, achar que você é melhor do que alguém, lembre-se que você nada era, além de uma bela bola de lama, pó, poeira que vai e vem. Mas fala comigo, fala, mas. Quando Deus te formou e soprou fôlego de vida em você, Ele te deu um potencial e um propósito enorme na sua vida. Sem o fôlego da vida, sem Deus ter feito isso, nós não somos nada, irmãos. É como o homem é sem Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus dentro de si. Por isso eu não consigo entender como podemos nos tornar tão arrogantes se todos viemos do pó da terra e olharmos mal para pessoas em situações, digamos, sujas na sua vida. Quando todos nós somos sujos, nós mesmos. Quando Deus te fez, quando Ele te formou, Ele não te fez de ingredientes celestiais. Veja isso. Você jamais deve se esquecer de onde você veio, jamais deve se esquecer quem te formou e para o que você irá retornar. Gênesis 3:19 diz, com o teu suor do rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é o quê? Pó. E ao pó voltará. Quando você entende que o próprio Deus se tornou pó como nós, quando Jesus vem à terra, para que pudéssemos nos tornar santos como Ele, quando eu entendo que Deus diz, eu me colocarei entre o pó e encherei esse pó de vida, para que eu me torne como eles e eles se tornem como eu, quem pode louvar a Deus pelo seu amor? Veja que perfeição que foi a vinda de Jesus Cristo à terra.
Quando Jesus nos encontra, irmãos, todos nós éramos sujos, nojentos, errados, perdidos, e a nossa justiça, o jeito como nós achamos que nós somos bons, que nós somos certos, que tudo é maravilhoso. Veja o que Isaías 64:6 diz: somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Mas eu amo como Deus pega aquilo que é impuro e transforma em puro, como Jesus fazia com os leprosos. Quem tinha lepra, a lei dizia que tinha que ficar afastado da cidade, tinha que ficar longe, à distância. Não podia se aproximar, e a lei dizia que se alguém triscasse em alguém que estava impuro, ficaria impuro, mas Jesus, que era puro, tocava no que era impuro e de repente a pureza passava. É como Jesus faz com todos nós. Ele pega o que era sujo e purifica, o sangue de Jesus nos trazendo justiça e santificação. Deus sopra seu fôlego de vida sobre o pó, sobre a poeira, sobre a sujeira e traz a vida. É isso que Deus faz sobre nós, irmãos. Ele sopra a vida em nós e dissipa essa sujeira. Deus estende sobre nós a sua mão, sobre mim, sobre você, e nos enche de propósito, nos tirando da perdição. Deus é maravilhoso, irmãos. Quem pode louvar o nosso Senhor Jesus essa manhã? Você é grato por isso? Você é grato porque a sua sujeira não afastou Deus de você? Deus, Ele coloca as suas mãos no barro, Ele molda o barro como foi com o oleiro, que Jeremias 18 diz. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. E o Senhor dirigiu-me a palavra e disse: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Deus pega o que era sujo, Ele pega o que era sem sentido, Ele pega o que era sem propósito, sem futuro e diz: eu vou usar isso. Pode ser que ninguém tenha nada a ver com isso, com você, as pessoas podem não te querer, mas Ele diz: eu vou te formar, eu vou te limpar, eu vou te ungir e eu farei de você um vencedor. Veja como se estende o amor de Deus a nós, irmãos. As pessoas podem considerar você como sujeira, mas Ele fala: não, eu pego essa sujeira e eu limpo você, eu formo você, eu crio você, eu sustento você. E se você chegou aqui hoje com um pouco de sujeira, sabe, um pouquinho de pó, parece que sempre tem pó. Já viu quem limpa a casa? Tem alguém aqui que limpa a casa? Você sabe que esse trem nunca acaba, né? Você acaba de passar um paninho limpinho, cheiroso, a casa fica bonita, você vira as costas, eu não sei de onde vem, mas o pó encontra o local para ele ficar. E se você chegou aqui hoje com um pouquinho desse pó em você, sujeira em você, deixa eu te dizer, não é um tempo de desistir, Jesus te ama. Não é porque eu estou um pouco sujo, não é porque eu estou um pouco para baixo, não é porque eu estou nessa situação, Ele continua me amando, Jesus te deseja, Jesus pode te salvar. Irmãos, continue vindo à igreja, não para não pare, continue orando, não pare de orar, continue buscando Deus independentemente do que, mesmo que você tenha um hábito ruim, mesmo que você tenha um hábito sujo, mesmo que você tenha um casamento ruim, mesmo que teu casamento esteja sujo, mesmo que você tenha um pouco de sujeira, de pó, de poeira na sua casa, na sua família, no seu negócio, na sua vida, continua buscando Deus. Isso não afasta Deus de você. Você pode deixar isso te afastar de Deus. É diferente. Porque Deus pode usar o pó, irmãos. Veja que interessante isso aqui. Deus sabe como trabalhar o pó. Ele sabe como lidar com o barro. Ele sabe como lidar com a poeira. Deus sabe como lidar com a sujeira, com qualquer coisa na sua vida que esteja fora de lugar. Mas quando Deus chega, Ele declara vida e as coisas começam a mudar. Quando Ele chega, Ele declara vida, Ele declara mudança, Ele declara vitória contra tudo que o inimigo desejou de mal contra você, mas Deus transforma em bênção.
Veja quão poderoso é o nosso Deus. Em João 8, os fariseus, os religiosos, os que são certos aos seus próprios olhos, pegaram uma mulher, pega em adultério, e a lançaram aos pés de Jesus. Como que dizendo que ela era suja, imunda, e eles não queriam se associar a alguém assim, a alguém tão sujo. E Jesus nessa situação, ele faz algo estranho. Irmão, Jesus ele era Deus em carne e osso, Deus em forma humana, o mesmo Deus que no livro de Gênesis viu o pó da terra e formou o homem, e de repente Jesus se inclina. Isso aqui é interessante, me chama a atenção, porque Jesus não disse: ei, vem aqui você que a sociedade fala que não presta, você que acha que você mesmo não presta, você que foi pego em algum tipo de sujeira. Ele se inclina, ele não fala para a mulher: vem até mim, e ele começou a escrever na terra, ele começou a escrever no pó, Jesus começou a escrever na sujeira. O texto fala que os mestres da lei e fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o que o Senhor diz? O texto fala que eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusar Jesus. Mas Jesus ele se inclina e começa a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem sujeira, se tem alguém aqui que está sem pecado, seja então o primeiro a atirar uma pedra nela. E ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Me chama a atenção isso, porque ao longo da vida você precisa adquirir maturidade. E não chegar num local da tua vida em que você se acha melhor que os outros, simplesmente por quê? Porque quem é você? O texto fala que os mais velhos, que deveriam trazer luz às situações, começaram a sair primeiro. E Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele, e Jesus pôs-se em pé, aí sim ele se levanta. E perguntou: mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. E Jesus diz: eu também não te condeno. Nós estamos condenando tantas pessoas por causa de tão poucas coisas. E o nosso mestre fala: eu também não te condeno. Vá e não viva mais essa vida de pecado. Muitas pessoas se questionam o que Jesus escreveu na terra. O fato para mim importante não é o que ele escreveu, mas onde ele estava escrevendo. Jesus ele toca na poeira, ele toca na sujeira, ele toca no pó, ele toca na terra. Ele não tem medo de situações sujas e complexas e feias e terríveis. Não existe uma situação na tua vida na qual Jesus não pode trazer luz e mudar. Ele disse: a única pessoa que tem permissão de julgar a sua situação e o seu pecado, mulher, é aquele que está sem pecado, é aquele que está sem sujeira, é aquele que não tem nenhum pouquinho de pó em você mesmo, em si mesmo. E se for assim, joga a pedra. E todos que estavam ali, do mais velho ao mais novo, largaram as suas pedras e se retirarem. E o único que podia tacar uma pedra naquela mulher, que era Jesus, ele estava mexendo na terra, ao invés de jogar pedras. Quem somos nós para tamanho ódio que a gente vive hoje na terra? Para tamanho nós contra eles, é sempre assim hoje, é eu contra você. Quem somos nós para tamanho, eu não sei, você não presta, mas eu sim? Jesus diz: eu também não a condeno. Que tamanho de amor é esse, irmãos? Que a gente esqueceu de levar amor de Jesus às pessoas, simplesmente porque elas não pensam como nós pensamos. E se não pensa como eu penso, não presta, é sujo, é impuro, e fique longe de mim. Me fala se não é essa sociedade que a gente vive hoje. Em número 5, tem uma antiga e estranha lei no Antigo Testamento, chamada lei do ciúme. Presta atenção nessa história. Se uma pessoa fosse suspeita, uma mulher fosse suspeita de cometer um pecado, o adultério, e negar esse fato, ela era levada ao sacerdote, que perguntava a essa pessoa: e aí, você pecou ou não? Você cometeu adultério? Número 5, de 12 a 31, diz: se a mulher de alguém se desviar e lhe foi infiel, e outro homem deitar-se com ela e estiver oculto do seu marido,
e a impureza dela não for descoberta por não haver testemunha contra ela, nem ela ter sido pega no ato, e se o seu marido tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote com uma oferta de jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então o sacerdote apanhará um pouco de água sagrada. Veja isso. Ele apanhará uma água santa num jarro de barro e colocará na água santa um pouco do pó do chão do tabernáculo. Deus não precisa somente do que é santo no templo, no tabernáculo. Ele também precisa do pó no templo, no tabernáculo. Veja que coisa engraçada isso aqui. Por quê? Porque quando é que santo e pó se juntam? Santo e poeira e terra, com o que é santo. Mas quando você faz isso, isso traz o quê? Revelação. É quando você leva o teu pó para Deus e se humilha na presença dEle, porque Ele é santo, mas você não é. Nós estamos em processo de santificação, é Ele quem nos santifica. Quando você leva o seu pó, se humilha na presença dEle, é onde você recebe revelação. É o seu pó com a santidade dEle. Então, se a gente tiver somente pessoas puras e santas na igreja e não se misturarem com o que é sujo, com o que é poeira, com o que é pó, a gente nunca receberá a revelação de Deus. E olha o que acontece aqui. O sacerdote ele misturava esse pó na água, com a água santa. Essa mistura que ele faz, ele dá para a mulher beber e vamos descobrir a verdade. A mulher ela bebia essa bebida e Deus agia de uma forma misteriosa, acontecia algo ali. Se ela tivesse cometido o pecado adultério, a barriga dela inchava, ela não poderia nunca mais ter filhos. E se descobriria que ela adulterou. Mas se ela bebesse isso, a barriga dela não inchasse, não acontecesse nada na barriga dela, ela seria o quê? Isentada de qualquer acusação. Era o que acontecia aqui quando se misturava isso. Por quê? Porque Deus usa o que é santo no templo, e Deus usa o que é sujo, o que é terra, o que é barro. Deus nos usa. Quem pode falar comigo, fala, Deus me usa. Deus te usa. Veja isso. Ele é tão maravilhoso, eu sou uma prova disso. Ele usa aquilo que é o quê? Que é sujo, que é barro, que é pó, que é poeira, para a glória dele. 2 Timóteo, Paulo escreveu: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Não somente vasos de prata e de ouro que passaram pelo fogo, que alcançaram maturidade, foram forjados, mas também de barro, de pó, de poeira, de madeira, que não aguenta um só sopro, um fogo. Uns para honra, outros para desonra, mas todos fazem parte de uma grande casa. É por isso que eu sempre digo constantemente, como Paulo escreveu em Filipenses 1,6, estamos todos em aperfeiçoamento. E dias para trás, conversando com a minha esposa, eu falei para ela, olha, eu amo como Paulo ele é maravilhoso, irmão, sério, não tem condição. Ele fala de si mesmo, ele fala assim, olha, eu tinha tudo para falar para todo mundo que eu estou pronto, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, mas ele fala assim, olha, quem sou eu perto do meu Senhor? Eu largo tudo isso para trás, para quê? Para que eu possa de alguma forma, este é o homem que Jesus usou para deixar quase todo o Novo Testamento escrito para nós. Ele fala, eu deixo tudo para trás, quem eu era, quem eu não era, que eu deixei de ser, a fim de que eu consiga de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram, eu caminho para o alvo, para Jesus. Eu estou sendo aperfeiçoado. Eu não sou bom, você não é bom. Jesus disse, quem você está chamando de bom? Bom é só o Pai. Bom é só Ele, irmãos. Estamos todos sendo aperfeiçoados. Mas Ele faz e trabalha em quem permite. Quem está cheio de si, Ele não age. Quem está super bom, ele não atua. Quem se acha perfeito, ele já é perfeito aos seus próprios olhos. Por isso que eu também sempre digo, irmãos, cuidado com que vocês têm sido defensores nessa vida, disso, daquilo, de alguém ou de ninguém. Nós temos que ser defensores somente do nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é a verdade, e só Ele traz vida e salvação.
mais ninguém nessa terra, presidente de qualquer nome, olhe para a tua vida e clame pela misericórdia de Deus para você e para os outros. Ore pelos outros, queridos. Tem quanto tempo que você não leva Jesus a alguém? A algum lugar? Ou essa pessoa não merece? Ou não precisa? Quem somos nós para nos considerarmos melhores ou superiores? Como no caso lá da mulher pega em adultério, nós somos melhor do que ela é suja, Jesus, vamos matá-la. Não, pelo amor de Jesus Cristo, nós estamos aqui para levar o amor e a misericórdia de Deus às pessoas, irmãos. O que nós estamos virando e fazendo como igreja nessa terra? Filipenses 2:3, Paulo escreve: nada faço por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não só dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que isso era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, de toda a sua deidade e divindade, vindo a ser servo, tornando-se pó, semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Temos que ser mais abertos aos que estão perdidos. Precisamos de pessoas que estão no processo, que estão buscando por soluções, irmãos. É isso que a igreja faz, a igreja oferece ajuda, solução em Cristo Jesus para os problemas dessa terra. E se entrar alguém aqui ou alguém começar a fazer parte da sua vida, você não vai amar porque é diferente de você? Antes a igreja tinha um sério problema. Era não uma grande preocupação que a igreja tinha, existem pessoas que estão no que eles entendem como mundo, pessoas que estão no pecado. Nossa grande preocupação da igreja é em relação ao mundo, vamos tirar pessoas do mundo, vamos. De repente, essa preocupação se transicionou para outras coisas, como, tem pessoas que gostam de pessoas do mesmo gênero, ai meu Deus do céu, e se entrar alguém na igreja desse jeito, o que nós vamos fazer? De repente a preocupação se transiciona agora para pessoas que trocam de gênero, para pessoas que fazem isso ou aquilo. De repente hoje se tornou pessoas que são de partidos políticos diferentes. Deus, ele veio para todo mundo, petista ou bolsonarista, pelo amor de Jesus Cristo, irmãos. Cadê o amor nosso como igreja? Eu não vou tirar pedra em ninguém se meu mestre não fez, porque eu merecia ser apedrejado se fosse o caso. Como nos tornamos tão bobos ao ponto de fecharmos em nós mesmos como se fôssemos bons? Como se não pudéssemos amar com o amor de Deus e de Jesus. Não estamos muito diferentes hoje dos fariseus, saduceus e mestres das leis. Que isso, pastor? Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou religioso. Justamente, é aí que está o perigo. Jesus veio para todos, irmãos. Inclusive para mim, inclusive para você. Eu como pastor, e estes dias para trás, um desses grandes valentões da internet, que foi falar mal da minha esposa por causa de suposições em que nada se confirmou ou se confirma. E eu mandei uma mensagem para ele e falei: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você está vivendo num mundo de ódio, atacando pessoas que você não conhece por causa de coisas que você pensa ser certas. Eu sou um pastor e minha preocupação é com o ser humano. Como pastor e como igreja, eu não quero que ninguém fique perdido. Como pastor e como igreja, eu não quero que ninguém não encontre Jesus Cristo. Como pastor e como igreja, eu me levanto todo domingo, tendo preparado uma palavra ao longo da semana para trazer para vocês o amor de Jesus, porque nós precisamos desse amor, dessa misericórdia. Para como Paulo falou, eu não sei, mas era a preocupação que tinha no coração dele, mesmo eu fazendo tudo que eu estou fazendo, mesmo servindo ao meu Senhor, mesmo pregando, mesmo fundando e plantando igreja, ainda assim eu vou tentar até o último momento da minha vida alcançar a salvação e a ressurreição dentre os mortos. Eu não sei quem vai estar lá, eu não sei como ele vai julgar, eu não sei quem vai entrar, mas uma coisa eu preciso fazer: eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu caminho para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o chamado para estar na presença dele, reinar com ele na glória. E só entra lá quem aceitar ser limpo
pelo amor dele. Só ele consegue tirar essa sujeira, esse pó em nós. Só ele consegue trabalhar com esse pó que ele pegou, que ele formou, e ele soprou a vida. A vontade de Deus em Cristo Jesus, irmãos, foi uma. Como nós vamos resolver isso? Imagina uma conversa dessa no céu. Os três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, imagina uma conversa dessa no céu. Nós tentamos. Tentei com Noé, não deu certo. Tentei com Abraão, olha o que deu o povo não deu certo também. Como é que nós vamos fazer isso? E eu imagino o filho se levantando e falando, eu vou, pai. Eu desço, eu salvo, eu restauro, eu soluciono. A ponto que ele chegou na cruz e disse, está consumado. Eu conquistei, eu venci a morte, o pecado, o inferno, a sujeira, a podridão, os homens e tudo que existe para trazer para vocês a minha salvação. A vontade de Deus em Cristo Jesus é que todos cheguem ao arrependimento e alcancem a salvação. Vou caminhar já para o final. Quando a gente escuta a história de Bartimeu, é engraçado que a gente não conhece ele somente por Bartimeu, a gente conhece ele por cego. O cego Bartimeu, por quê? Porque as pessoas definem a gente por causa de condições. O inimigo quer te rotular constantemente pelo resto da sua vida por causa das suas condições, e você não pode deixar que alguma falta ou condição te definam. Porque isso não é o que Deus faz com a gente. E um dia Jesus estava passando e ele gritou, tenha misericórdia de mim, Jesus. Olha a minha situação. E os religiosos disseram, ei, fique quieto. Fique quieto, seu nada, seu marginalizado, seu sem significado, seu pó. Fique quieto. Ele é muito importante para você, ele é muito santo. Santo não se mistura com pó. Deixe-o em paz. Mas a Bíblia fala que ele gritou mais alto. Quando Jesus passou, ele começou a gritar, e muitos repreendiam, fica quieto. E sabe o que acontece aqui? Diferentemente de todos em volta, de todo mundo com o pensamento sobre qualquer pessoa e achismo, Jesus parou e falou, chamem-no. Mas Jesus, o marginalizado, chamem-no. Mas o sujo, chamem-no. Mas aquele que é um pó, que é nada que é ninguém, é esse que eu quero, porque eu quero que a minha glória entre na vida dele e traga uma transformação completa, para que todos vejam aqui quem eu sou, como eu ajo, como eu opero. Deus levanta qualquer um que ele deseja, da forma como ele quer, não importa como nós pensamos. Chamem-no. Me chamaram o cego. Chamaram o cego. Deus não vê sujeira. Quando a gente se achega a Ele cheio de pecado, Ele vê o seu filho em nós. Deus não vê poeira e pó em você. Deus, Ele te aceita. Deus, Ele te limpa. Deus, Ele te forma. Ele te arruma. Ele te conserta. Em João 9, nós temos uma outra história contada sobre um cego, que fala que Jesus viu um cego de nascença. E os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Por que essa situação está suja desse jeito, Jesus? Foram esse homem ou os pais dele para que ele nascesse cego? Nem ele nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para a cobra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, enquanto a gente está vivendo, irmãos, acordados, enquanto há vida neste mundo ainda, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão. Presta atenção nisso, irmãos, eu estou finalizando. Ele cuspiu no chão e misturou terra com saliva e aplicou nos olhos daquele homem. Ele falou, vá se lavar no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Quando Jesus ele cuspiu no chão, ele estava misturando o seu DNA, o DNA da divindade com a terra, com o barro, com o pó. Ele se volta para o material original de Gênesis 2, aonde ele formou o homem do pó da terra e soprou no homem o fôlego de vida, para restaurar a perfeita ordem, o que deve funcionar corretamente. Ele cospe e ele põe.
e o olho daquele homem volta a funcionar. E Jesus o envia para se lavar no tanque de Siloé, um sinal do batismo. Vá, meu filho, entre sujo, entre perdido, entre com o nome no livro da morte, saia de lá limpo, saia de lá encontrado, saia de lá com o nome no livro da vida, com uma nova vida, com uma vida eterna. Quando você nasceu, irmãos, você nasceu com uma vida de pecado. Todos iguaizinhos. Porque um pecou e todos pecaram, e todos precisam da misericórdia de Deus. Agora que você nasce novamente em Cristo Jesus, quando você aceita Ele como seu Senhor e Salvador, quando você passa pela água do batismo, você nasce novamente com uma vida de salvação. É isso que Jesus faz, Ele nos limpa. 2 Coríntios 4,7, o apóstolo Paulo escreveu: temos esse tesouro, essa presença maravilhosa de Cristo Jesus, do Espírito Santo de Deus em nós. Esse tesouro, a salvação, a vida eterna. Esse tesouro, a presença de Deus constantemente em nós. Mas temos Ele em vasos de barro. Cada um de nós aqui, eu e você, barro, terra, pó, sujeira, poeira. Para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus. Qualquer coisa que você tenha, qualquer coisa que está dentro de você, qualquer coisa não vem de você, provém de Deus. Olha só, irmãos, a excelência da adoração está nele e não em nós. Só Ele é digno. Nenhum homem é digno de ficar arrastando multidões por aí e ser adorado, idolatrado e salve, salve. Deus não divide a glória dele com ninguém. Só Ele é Deus, só Ele é santo, só Ele é Senhor, só Ele é Rei, só Ele pode trazer vida e salvação para você, só Ele vai te levar para o céu, para mais nenhum lugar, irmãos, a não ser o céu. Só Ele pode te levar para o céu, só Ele é digno de adoração. E eu quero te convidar nessa manhã aqui, sabe, se você assim como eu, trouxe o seu barro, você chegou aqui na igreja hoje e trouxe a sua poeira, que veio te acompanhando ao longo do caminho, sua sujeira, o seu pó. Se você abandonar todos os seus conceitos e trejeitos religiosos e gírias e coisas igrejeiras, e se você disser: Pai, Deus, aqui está a minha sujeira, e eu realmente quero que o Senhor sopre em mim, Deus. Coloque o fôlego de vida nisso, nessa situação que está suja na minha vida, impura, em pecado, em vício, em traição, em adoração a falsos ídolos e coisas. Coloque o seu fôlego nisso, me limpa isso que eu não consigo me ver livre. E eu sei que o Senhor consegue parar isso, me dar livramento e me dar vitória. Eu sei. Eu trago ao Senhor meu casamento, meu negócio, a minha família, os meus filhos, a minha vida. Eu trago tudo. Aqui está o meu pó. Pega esse pó, Jesus. Oh, sopra o fôlego de vida nisso, meu Deus. Mesmo as coisas mais antigas e mais sujas, que transforma em bênção para a tua glória. Você pode se colocar em pé? Todos nós chegamos aqui sujos, queridos. Porque se você limpa uma casa, você sabe que o pó volta. Tem pó hoje aqui em você, ó. Se você sacudir isso aqui na luz em especial, você vai ver pó saindo. Todos nós chegamos aqui assim. Mas sabe qual que é a questão de Jesus que é mais legal? Ele só age em quem quer. Deus só age em quem o deseja. E eu quero te convidar, porque eu quero orar com você, porque eu preciso de oração. Eu quero te convidar para você trazer seu pó aqui. Porque se tem alguém que sabe trabalhar com pó é Deus, e Ele está aqui presente nessa manhã. E Ele quer te formar,
Ele quer te limpar, Ele quer te criar, Ele quer te expandir, Ele quer te consertar, Ele quer colocar todas as coisas no seu devido lugar. Se tem alguém aqui com alguma coisa que precisa de ser resolvida e solucionada, eu te convido, vem cá, traz seu pó aqui. Traz seu pó aqui na frente e ore comigo, para que juntos a gente possa sair daqui, irmãos, nessa manhã, vivificados com o fôlego do Espírito em nós. Em nome de Jesus.